E se você pudesse ver e conversar com os mortos, mas ninguém acreditasse em você, o que você faria se toda a sociedade ignorasse seus avisos até que uma maldição antiga despertasse e os mortos voltassem? Essa é a história de Norman, um menino diferente e que por causa disso é tratado como um estranho em sua própria cidade. Desde pequeno, Norman tem um dom. Ele vê fantasmas por toda parte, conversa com eles como se fossem pessoas normais, inclusive com a avó dele. Na escola, ele sofre bullying, é ignorado e até seus pais acham que ele está inventando coisas. A única pessoa que parece entender é Neil, um garoto simpático e redondinho que também sofre bullying, mas que, diferente de Norman, não se importa muito com o que pensam dele. Os dois acabam virando amigos e é aí que a história começa a mudar. Um dia, Norman recebe uma visita inesperada, o tio Prendergast, um velho maluco que vive isolado e que, segundo os boatos, fala sozinho. Ele revela algo assustador. Existe uma maldição antiga sobre a cidade, ligada à execução de uma bruxa há mais de 300 anos. E quando essa maldição despertar, os mortos vão se levantar. Antes de morrer, que foi literalmente no mesmo dia, cara, o tio pede que o Norman leia um antigo livro de encantamentos no túmulo da bruxa. Só ele pode impedir o desastre. Norman, sem entender muito bem, decide obedecer. Só que nesse tempo, o valentão da escola, o Alvin, também estava usando o banheiro, então ele escutou o Norman falando sozinho, então achou ele meio loucão e achou que o Norman tinha feito um belo de um estrago na privada. Literalmente. Literalmente. Mas mesmo assim, Norman decide seguir as instruções do tio. Ele vai até a casa antiga onde o homem morava, no qual ele orientou que Norman fosse. E o lugar já estava cheio de teia de aranha, com aquele cheiro de coisa esquecida há muito tempo. E o mano tio também estava lá, só o pó lá, só o corpo de base. Aí ele encontra foto antiga, vela, tudo que possa imaginar. Depois de um bom tempo, ele consegue encontrar o livro. E o título estava quase apagado, então ele achou que era o livro que o tio tinha orientado para ele contar. Com os livros nas mãos, ele vai até o cemitério, determinado a cumprir o que tinha que fazer. Ele chega lá no fim da tarde e abre o livro, mas algo parece estranho. O tal livro de encantamentos, que deveria conter feitiços poderosos, é na verdade um livro de contos de fadas. Norman, sem opção, começa a ler em voz alta. Ele fica acreditando que aquilo tem algum poder, mas então Alvin aparece. O Alvin tinha seguido o Norman, sem o Norman saber, mas não porque estava acreditando nele, mas sim pra zoar. Só que no caso não foi bem o que aconteceu. As nuvens começam a se fechar, o céu fica esverdeado e o chão começa a tremer. De repente, as mãos começam a sair da terra. Os 7 juízes que condenaram a bruxa se levantam de seus túmulos e a maldição finalmente se desperta. Norman e Alvin saem correndo desesperados e a cidade inteira começa a mergulhar nesse profundo caos. Em contratempo, a irmã do Norman ela fica preocupada, então ela vai tentar procurar o irmão, mas ela não consegue o encontrar. Então ela vai na casa do Neil pra pedir ajuda pra encontrar o Norman. Que é aí que ela encontra o Mitch, que é o irmão do Neil, e começa como dizer, um flirt, um crush, que se bem, isso é só na cabeça da irmã do Norman. A partir daí, os 3 se juntam e eles pegam a estrada, no qual eles acabam cruzando com os 2 que estavam correndo desesperados. Com o grupo todo reunido, eles partem uma busca para tentar achar alguma forma de acabar com essa maldição. Norman lembra que o tio sempre falava sobre os 7 juízes e sobre aquela maldição antiga. Então eles decidem ir até a biblioteca da cidade, achando que pode encontrar algum registro sobre o caso. Chegando lá, Norman começa a vasculhar livros e arquivos para descobrir quem era essa tal bruxa e o motivo da maldição, enquanto os outros estavam tentando manter os zumbis longe da porta. Mas não demora muito para que os caos da cidade cheguem até ali. As pessoas, apavoradas com os mortos-vivos andando pelas ruas, vê o Norman e o seu grupo dentro da biblioteca e acham que eles estão envolvidos nessa situação. A multidão começa a gritar, jogar coisas e rapidamente a situação sai do controle. Os zumbis, que na verdade só queria conversar com Norman para pedir ajuda em busca da paz, tentam se aproximar. Mas os moradores, tomados pelo medo, os atacam sem piedade. No meio da confusão, ele tem uma visão. Flashes de uma garota chorando e pessoas a acusando de bruxaria. Ele percebe que precisa voltar ao local onde tudo isso começou. Que seria o antigo tribunal da cidade, o mesmo onde os 7 juízes condenaram a bruxa. Lá, entre os escombros e os registros antigos, Norman finalmente descobre a verdade. A bruxa que todos temiam não era uma vilã. Era uma mina chamada Agatha Prendergast, que viveu há séculos e tinha o mesmo dom que ele, ver e ouvir os mortos. Mas naquela época as pessoas não entenderam esse dom. Assustadas, acreditaram que ela era amaldiçoada e ia condenar à morte. Antes de morrer, tomada pelo medo e pela tristeza, Agatha lança uma maldição para a cidade e para os juízes que a julgaram injustamente. Desde então, seu espírito ficou preso entre o ódio e a dor, despertando a cada geração. Norman, abalado, entende que não pode acabar com isso usando força ou magia. Ele precisa falar com Agatha, fazê-la se lembrar de quem era antes de tudo aquilo. Uma menina assustada e não uma bruxa. Nesse meio tempo, os moradores estão apavorados com os zumbis andando pelas ruas e acreditando que eles vieram atacar todo mundo.
Mas a verdade é que os zumbis só querem encontrar Norman. Eles precisam da ajuda dele para acabar com a maldição. Com a multidão enfurecida, eles começam a cercar os mortos. Norman percebe o que está acontecendo e tenta impedir. Ele se coloca entre os zumbis e os moradores, gritando para que todos parassem. Mas ninguém o escuta e as pessoas começam a jogar objetos e o atacam por puro medo. É então que o grupo todo se une para proteger os mortos. Eles formam uma espécie de barreira, tentando convencer a multidão de que os zumbis não são perigosos. Nesse momento, Norman percebe o verdadeiro sentido de tudo. Os vivos estavam agindo exatamente como as pessoas do passado, aquelas que condenaram Agatha por medo do que não entendiam. Ele entende que o ciclo de ódio precisa acabar e que só a compreensão e o perdão pode quebrar a maldição. Com a multidão distraída e os zumbis assustados, Norman aproveita a chance para fugir e ir até o lugar que pretende falar com Agatha de uma vez por todas. É então que ele decide enfrentar o medo de todos e seguir sozinho até o coração da tempestade espiritual que cobre a cidade. Enquanto raios cortam o céu e os ventos sopram fortes, Norman entra naquele mundo esverdeado e distorcido onde a alma de Agatha está presa. Ela aparece furiosa, cercada por energia e gritos do passado. Norman tenta se aproximar, mas ela o repele, dizendo que nunca será perdoado. Mesmo assim, ele não desiste. Aos poucos, a raiva de Agatha começa a diminuir. Norman mostra que a vingança só mantém viva a dor. Ele diz que entende o que ela sentiu e que ela não está sozinha. Com lágrimas nos olhos, Agatha finalmente se acalma. Ela se lembra de quem era e o mundo espiritual começa a desaparecer. Os zumbis encontram a paz, a cidade volta ao normal e o céu escurecido se abre novamente. No fim, Norman é visto como um herói. E a cidade que antes o chamava de esquisito agora o respeita. E pela primeira vez ele sente que pertence àquele lugar. Ao final, quando tudo se resolve e a cidade volta ao normal, a irmã de Norman finalmente cria coragem para convidar o Mitch para sair. Mas então vem uma surpresa inesperada. O Mitch, com a maior naturalidade do mundo, responde sorrindo que o namorado dele vai adorar conhecer a irmã do Norman. E isso acaba tendo um plot muito engraçado, porque ela nunca imaginava que o Mitch seria gay. E é assim que termina Paranormal, um filme de comédia e de terror e que no fim é mais sobre empatia do que fantasma. E a lição? O problema nunca foi ver morto, foi lidar com os vivos mesmo. Esse filme é um dos meus favoritos em stop motion, vale a pena muito assistir. Bom, foi isso. Eu espero você no próximo vídeo e até mais!